Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje vamos falar sobre matemática básica, falando então sobre conjuntos, suas linguagens e a representação, certo? Vamos lá então para a tela do computador. Primeiramente então, falando sobre conjuntos e suas linguagens. De uma forma geral, o conjunto ele não possui definição, mas tem como notação intuitiva o agrupamento de qualquer quantidade de objetos, certo? De uma determinada, digamos assim, conceitos. Com esta noção, nós podemos então determinar e identificar conjuntos diferentes, certo? Alguns tipos de conjuntos, conforme os dados. Vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Para melhorar na compreensão. Um exemplo, nós temos então os conjuntos dos dias da semana. Na semana a gente temos o conjunto dos dias, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, compostos então por 7 dias. Temos o conjunto dos meses do ano. Ali no ano a gente temos os meses de janeiro a dezembro, 12 meses no caso. Temos as letras do alfabeto, de A, B, C, D e assim sucessivamente. Temos também para você o conjunto das matérias que você estuda na sua escola, certo? Também temos o conjunto dos estados do Brasil. Aqui são exemplos de conjuntos que a gente estamos utilizando, que a gente utiliza no nosso dia a dia, onde você também, para você abrir um pouco a cabeça referente à questão de conjuntos, pois ele não representa somente a questão de números, pode representar também algo diferente do número, digamos assim, uma tribo diferente, certo? Como assim? Com base nos exemplos anteriores que falei, eu vou primeiramente falar aqui uma questão aqui. Quinta-feira é um elemento do conjunto de quê? Da semana, certo? Pois quinta ela está dentro desse conjunto, certo? Então ela compõe ele. Mas o número 12 está dentro do conjunto da semana? Não, ele não está dentro do conjunto da semana. Então ele não pertence a esse conjunto. Vamos agora para um outro exemplo. Dezembro é um elemento do conjunto dos meses do ano? Sim, pois dezembro está dentro dos meses. É o último mês do ano, certo? A letra alfa, a letra grega alfa, ela é um elemento do conjunto das letras do nosso alfabeto, do A até o Z? Não, pois o alfa ela não compõe o conjunto do alfabeto que a gente utilizamos. Ela compõe o alfabeto das letras gregas, porém não do alfabeto que a gente utilizamos, certo? A matéria matemática, ela é do conjunto das matérias que você estuda na sua escola? Sim, ela faz parte do conjunto das matérias que você estuda, certo? No seu colégio. Vamos agora falar sobre os elementos dos estados brasileiros. O Texas é um elemento do estado brasileiro? Não, o Texas não é um elemento do estado brasileiro. Por quê? Ele é um estado dos Estados Unidos da América. Ele não pertence ao estado brasileiro. Então ele não é um elemento do nosso conjunto, certo? Sabendo disso, a gente podemos então representar os conjuntos. Vamos representar. Como é então a representação? Os conjuntos eles são designados por letra maiúscula, certo? Inicialmente, a letra do nosso alfabeto serão representados entre chaves, onde os elementos são discriminados e separados por vírgula ou entre chaves, baseado em uma propriedade comum de todos os elementos citados anteriormente, certo? Como assim? Vamos então representar inicialmente o conjunto dos dias da semana. O conjunto dos dias da semana, a gente temos A igual chaves, a gente abre as chaves, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fechou as chaves, pois o conjunto das semanas é composto somente
desses 7 dias. Então a gente não pode representar mais, já que o conjunto está completo, está fechado. Então fechamos as duas chaves, abrimos ela e fechamos ela, certo? Agora indo para o conjunto dos meses do ano. No conjunto dos meses do ano, a gente representou pela letra maiúscula B, igual janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Coloquei aqui alguns pontos, né, de reticência. Para quê? Para saber que ainda tem meses dentro desse intervalo. Coloquei o mês de dezembro e fechei chaves, beleza? Fechei as chaves. Para o conjunto das letras do alfabeto, nós vamos ter aí a letra maiúscula C igual a B, C, D, E, F, G, até a letra Z. Fechou as chaves da mesma forma. Representando agora o conjunto das matérias que você paga no colégio, nós representamos aqui apenas 4, sabemos que tem mais, mas colocamos aqui português, matemática, física, pontinhos aqui para representar que tem mais e história. Fechamos chaves, beleza? E por último, o conjunto dos estados do Brasil. No conjunto dos estados do Brasil, ó, a gente temos aqui, ó, todos esses estados aqui. Apenas exemplifiquei alguns e coloquei aqui os pontos, fechei as chaves após a conclusão, beleza? Sabendo então disso, com essa representação dos conjuntos, nós vamos agora falar sobre algo que eu citei anteriormente. Quando um elemento pertence ao conjunto e quando o elemento não pertence ao conjunto, certo? Olhando para o mapa, né, a gente vê que Minas Gerais, MG, ele pertence ao conjunto do elemento E, dos estados brasileiros, correto? Em matemática existe um símbolo que se substitui essa frase, né? Pertence, não pertence. Em matemática tem um símbolo. O símbolo que a gente utiliza é esse. A notação é um E um pouco curvado assim com uma barra. E lê-se pertence, certo? Isso aí na matemática tem diversas utilizações assim através de símbolos, certo? Que a gente substitui para facilitar o cálculo, para facilitar na hora do processo de desenvolvimento das contas, beleza? Sabendo disso, né? Agora a gente, da mesma maneira que a gente viu, né? Que Minas Gerais pertence, Texas pertence aos estados brasileiros? Não, Texas não pertence ao estado brasileiro. Ela é um estado dos Estados Unidos da América, né? Então, Texas não pertence. Então, como é que a gente representa na matemática a forma de não pertence? A letra mesma, um E um pouco curvado, com uma barra, né, horizontal e uma barra cortando ela, traçando, cortando, certo? Isso representa o não pertence. Tudo bem? Sabendo então disso, já dessa representação, agora vamos falar sobre a simbologia representativa dos conjuntos. Como assim? Vamos falar então, continuar ainda dos exemplos anteriores. Vamos supor então que a gente tem a letra A gente iguala, abriu chaves, X barra X é a matéria que você estuda no seu colégio. Mas por que X barra X? O que isso significa? Isso significa, certo? Devemos ler da seguinte forma: tal que X, tal que é uma representação, uma simbologia também matemática, como eu havia falado que temos diversas simbologias, certo? Então, isso aqui, esse X barra X repete X tal que possui o significado do elemento X deste conjunto, deve satisfazer as condições que é necessário. Quais as condições? Que a matéria que você estuda no seu colégio esteja dentro desse intervalo aí, certo? X barra X, então X tal que, os meses do ano, certo? X tal que, letras do nosso alfabeto.
X está o quê? A quantidade de matérias estudadas no colégio. E X está o quê? Os estados do nosso país. Beleza? Agora vamos falar então sobre a representatividade de conjuntos. Os conjuntos eles podem ser representados por uma forma de diagrama, certo? Como assim, Emanuel? Diagrama é conhecido então como diagrama de Venn, certo? Como eu vou mostrar agora na figura abaixo, certo? O diagrama do conjunto das semanas. Aqui nós representamos ele com um círculo, certo? E a gente vamos utilizar segunda, terça, quarta, espalhado aqui dentro do diagrama de Venn, certo? Esse diagrama a gente vamos utilizar muito mais à frente na parte de conjuntos, cálculos de conjuntos, certo? Então, sabendo disso, vamos falar então sobre os tipos de conjuntos que nós temos. Nós temos o conjunto finito, é um conjunto que sabemos que tem um fim, certo? Possui um determinado número de elementos. Como assim? Conjuntos finitos. Dias da semana, segunda a domingo. Conjuntos finitos. Ele tem um fim. Sabemos que tem um início na segunda e termina no domingo. Então, de domingo a sábado, dependendo da forma que vocês queiram expressar aí, beleza? Conjunto, então, infinito. É um conjunto, no caso, que possui indeterminados números de elementos. Como assim? Vamos exemplificar, então, o conjunto dos números, os números naturais. Não precisa se preocupar em conhecer os números naturais, pois vamos ver mais à frente, certo? Mas vamos apresentar os conjuntos dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. A gente consegue aqui chegar até o infinito. Por quê? A gente vai chegar uma hora que não vai conseguir nem dizer mais os números. Por quê? Porque tem uma infinidade de números. Bem, agora, falando sobre o sistema de conjuntos, o tipo de conjuntos unitário. Esse tipo de conjunto é que ele possui um único elemento. Como assim, Emanuel? Vamos supor então que nós tenha... Estou monopolizando, certo, galera? Não é apenas exemplo. Vamos exemplificar aqui que eu tenha uma chinela, uma sandália exclusiva minha, única. Então, aquela sandália será um elemento, um tipo de conjunto. Se alguém perguntar, Emanuel, tem uma sandália de uma determinada marca X, Y, Z, você tem algum elemento, tem alguma sandália desse tipo de conjunto para a gente unir aqui? Não, a minha não é do X, nem é do Y, nem é do Z. A minha é do A, então é diferente, a minha só tem uma única sandália, beleza? Então, esse é o sistema unitário, que só possui um único exemplo, um exemplar, beleza? Como assim? A gente pode utilizar isso, né? Com a questão aqui, um exemplo, no território brasileiro. No território brasileiro, nós temos aqui, cada região do nosso país tem diversos estados, mas dentro de um estado, tem outro estado? Não. Dentro de um estado, só tem um único estado, certo? Então, aquele estado ali passa a ser unitário. Vamos supor um exemplo aqui. Pronto, no nosso país, o Distrito Federal, ele é unitário. Pronto, é exemplo aqui bem prático do nosso sistema, né? Do sistema unitário aqui no nosso país. Nos estados do nosso país, nós temos diversos estados com um Distrito Federal, que o Distrito Federal ele não é um estado, ele é um distrito. Então, ele é diferente, é o único setor, no caso, que ele é unitário, pois ele não pertence ao estado, mas é do Brasil, mas é do país, tá entendendo? Isso é uma representação de sistema unitário. Conjunto vazio. Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Sua representação é dada por duas chaves, sem nenhum elemento dentro, ou pelo símbolo 0 barra lateral. Pronto. Esse daqui, o conjunto vazio, é o conjunto que não tem nada. Não tem nenhum elemento aí dentro dele, beleza? O conjunto vazio é a representação da minha carteira, né? Sempre vazia, não tem nada. Pronto. É a mesma coisa do elemento aí, certo? Beleza?
Por hoje então, galera, ficamos por aqui e nos vemos aí nas próximas videoaulas.